Pessoal, jogo de ida da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos, final de jogo 3-0, um baita resultado no dia do aniversário do clube, né? Um baita presente para nós torcedores. Um grande jogo, uma grande atuação na maior parte do tempo, apesar de eu achar, né, de eu acreditar que dava pra gente ter feito um placar até maior. É um jogo que tem que ser muito elogiado, né? E tem algumas questões táticas, coletivas e até questões individuais que eu gostaria de destacar aqui. Começando pela escalação. O Alan deixa o time do Palmeiras, o Alan vai para o Manchester City. Desejo muita sorte aí para o jogador nessa nova etapa, né, nesse novo desafio da carreira dele, que possa ter sucesso no futebol europeu. E aí surge essa dúvida, né? Quem que vai jogar ali na direita no lugar do Alan? A grande expectativa de todos inicialmente era que fosse o John Arias, que jogasse pela direita, que foi onde ele teve o maior brilho na carreira dele, atuando pelo Fluminense. Mas a gente sabe que a gente tinha outras opções, né? O Felipe Anderson pode jogar por ali, tem preferência de jogar por ali, joga relativamente bem. A gente sabe que no Palmeiras ele não foi o jogador que a gente esperava, né? Mas pode fazer a função. O Maurício, por mais que já seja uma outra característica, pode jogar como um meia aberto pela direita. Então a gente ficava nessa dúvida, até se haveria uma mudança de esquema, né? Se o Abel ia deixar de lado essa ideia dos três zagueiros. Que, como eu disse, eu gosto da ideia de você jogar com três zagueiros, mas talvez estivesse sendo algo meio inviável, né? Nos últimos jogos, visto que a gente não tem tantas opções para a zaga, né? Porque se você joga com três zagueiros, você tem que ter uma boa variedade, né? Um bom número de opções de zagueiros no elenco para que isso se torne viável, né? E não é o caso do time do Palmeiras. Bom, a gente vê a escalação hoje, né? E de início, já olhando para a escalação, a gente já consegue prever que o time não atuaria no não no 3-5-2, né? No 3-4-3, né? Na formação com três zagueiros. Eu imaginava um jogo num 4-4-2, com o Maurício atuando como meia pela direita, o Arias atuando como meia pela esquerda, e a dupla de ataque na frente, com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. É, a gente teve assim algumas coisas diferentes em relação a isso que eu esperava. Primeiro que assim, o Arias jogou pela ponta direita, né, no jogo de hoje. O Maurício ficou mais como meia esquerda, ele não ficou tão aberto pela esquerda, porque quem abria bastante era o Vitor Roque. O Vitor Roque sim jogava como esse ponta esquerda, e a gente tinha na frente o Flaco Lopes. Então o Palmeiras ele atuava mais em uma espécie de 4-3-3, porque você tinha o Marlon como esse primeiro volante, você tinha o Andreas mais central pelo lado direito e o Maurício mais pelo lado esquerdo, e você tinha como um trio mesmo de ataque, pelo menos na ideia, o Arias aberto pela direita, o Flaco centralizado e o Vitor Roque pela esquerda, que eu particularmente não gosto, eu acho que foge bastante da característica do jogador. Já um jogador que está em uma fase, né, que está abaixo do seu melhor nível, colocando ele nessa função, eu acho que você tira ainda mais o potencial dele, né, de melhora dentro do grupo. Mas era basicamente isso, um 4-3-3. Eu nem enxergo também o Maurício jogando como um meia. Na verdade, eu acho que hoje a gente nem tinha esse meia, nessa presença desse jogador mais à frente, porque eu acho que a gente jogava com um trio mesmo de meio campo, né? O Marlon mais centralizado, o Andreas mais pela direita e o Maurício como esse meia que abria bastante pelo lado esquerdo, né? E a gente tinha os três atacantes à frente. E em relação ao jogo, durante boa parte do primeiro tempo, o Palmeiras ele foi melhor, ele foi superior. O Santos não foi perigoso em praticamente nenhum momento do jogo, no geral. O que me incomodava um pouco no primeiro tempo, e é algo já recorrente em praticamente todos os jogos do Palmeiras, é a falta de criatividade, né, do time. O Santos, obviamente, veio para jogar mais fechado. O Santos era um time que tinha muita dificuldade de sair, de tentar uma jogada em transição. O Santos praticamente não tinha nenhuma arma que ele pudesse usar para atacar e incomodar o Palmeiras. Basicamente, era um jogo em que o Palmeiras atacava e o Santos não tinha uma resposta. Mas era um jogo que o Palmeiras tinha algumas dificuldades criativas, porque ainda é um time que tem muita dificuldade para atacar defesas fechadas. Ainda é um time que tem um ataque posicional muito
com problemas, né, com deficiências na execução, com dinâmicas que precisam ser melhor trabalhadas e melhor definidas. Só que, apesar disso, eu já enxergava o time do Palmeiras atacando melhor, até mesmo antes de fazer o primeiro gol. Isso em comparação com outros jogos, é claro. Era um time que, pela direita, tinha bastante volume e levava bastante perigo, porque por ali tinha o Arias, que pelo lado direito é outro jogador. Eu já acho que vinha jogando bem pela esquerda, mas realmente pelo lado direito rende em outro nível. O Andreas aparecendo por ali, ele consegue entregar um pouco a mais. Por mais que eu sempre espere muito mais do Andreas Pereira, beleza, não fez um jogo ruim hoje, até conseguiu fazer o gol, mas eu confesso que eu esperava muito mais desse jogador dentro do Palmeiras. Não estou dizendo que necessariamente ele jogue mal, tá bom, pessoal? Mas eu imaginava um outro jogador. Talvez isso seja uma expectativa falha minha, né? Talvez isso seja culpa minha mesmo. Mas você tinha ali pelo lado direito essa aproximação do Arias, do Andreas e do próprio Giai, que atuou numa função mais ofensiva no jogo de hoje e jogou bem o Giai. Eu acho que até no primeiro tempo ele aparecia bem no ataque. Hoje me pareceu um jogador mais coerente, mais sóbrio, não sei se essa é a palavra correta, mais lúcido. Acho que lúcido é uma palavra mais adequada, com uma maior lucidez para jogar. Então, por ali se concentravam as jogadas do Palmeiras. E foi de jogadas desenhadas, construídas pelo lado direito, que saíram, né, os dois, na verdade, os 3 gols do Palmeiras, né? Mas falando especificamente do primeiro tempo. A gente tem a jogada do primeiro gol, que o Andrés ele acha esse passe por dentro no Flaco Lopes, em vez de tentar abrir. Em alguns momentos no primeiro tempo, o Palmeiras fez aquela jogada que, para mim, é uma jogada que tem que ser é, desalma, muito automático, né? Dentro do time do Palmeiras, muitas vezes o Palmeiras cruza por cruzar. Hoje isso aconteceu bem menos, mas já vinha ocorrendo em algumas oportunidades no primeiro tempo. Inclusive, o gol do Palmeiras sai em um momento que o Santos melhorava um pouco, tinha um pouquinho até mais de respiro dentro da partida. Eu não sei se o Santos fazia um jogo bom necessariamente naquele momento do primeiro tempo, mas tinha um pouco mais de desafogo, né, dentro de campo, por mais que não oferecesse perigo nenhum, né, ao time do Palmeiras. Então, sai nesse momento e talvez o Santos também o jogo tivesse um pouquinho estranho, mas nada de que virasse drama pro time do Palmeiras. O Andrés ele acha esse bom passe por dentro no Flaco, que na jogada individual faz um baita gol. Vem jogando muita bola o Flaco Lopes. Diante do Vasco ele já tinha tido uma atuação assim fenomenal, fantástica, 2 golaços, 2 lindos gols contra o Vasco. E hoje ele faz essa jogada, ele chuta de fora da área. Tudo bem, contou com a ajuda do goleiro do Santos, que foi muito mal no lance. Mas assim, a iniciativa, a confiança, a qualidade no chute é um jogador que acho que inevitavelmente não vai demorar muito para ele sair do Palmeiras e eu acho que vai fazer muita, muita falta, porque é um jogador assim que é muito acima da média, né? E após o primeiro gol, as coisas se desenham muito melhores para o Palmeiras, porque naturalmente o jogo se torna mais aberto para o Palmeiras, porque o Santos ele precisa jogar mais para tentar contornar, né, reverter esse resultado ruim. O Santos é um time que toma o gol e perde o controle do seu próprio plano de jogo, porque é uma equipe que, além de fraca tecnicamente e individualmente, é muito fraca no sentido mental, né, do jogo, como boa parte dos times que passam por uma má fase são. Então o Santos passa a oferecer mais espaços, né, para o Palmeiras jogar. E aí o Palmeiras começa com aquela chuva de gols perdidos que a gente teve no jogo. Antes mesmo de sair o gol do Andrés, que é numa jogada muito boa pelo lado direito, acho que o Arias faz a jogada, o cruzamento acaba sendo cortado, né? O Marlon Freitas chega bem à frente para bater no gol. Eu acho que de novo o Brasão erra no lance do gol, ele acaba dando esse rebote pro Andreas, que nem estava esperando a jogada, né? Se você vê no replay, ele parece que estava meio desligado da jogada, mais desligado do que ele estava a zaga do Santos, que deixou ele sozinho para fazer o gol. Mas antes mesmo desse lance do gol, o Arias tinha perdido um gol de cabeça, numa jogadaça do Maurício ali pelo lado esquerdo, que aliás jogou muito bem o Maurício. O Maurício vem jogando muito bem no time do Palmeiras, vem melhorando muito. E teve o lance do Vitor Roque também, que ele perde o gol com a perna esquerda. E se tem um jogador que a gente pode destacar que destoou
de maneira negativa e vem destoando de maneira negativa nos últimos jogos, não só nesse jogo de hoje, é o Vitor Roque, né, que voltou de uma condição física, de um problema físico mais sério, né, e parece que está tendo muita dificuldade para se recuperar. Eu já comentei que é um jogador que depende muito da parte física para que o seu jogo renda, nem tanto da parte técnica, mas parece que também ele tem uma questão psicológica do jogador, da falta de confiança. Eu imaginei que o gol diante do Vasco no fim de semana, no domingo, né, de pênalti, por mais que não fosse com a bola rolando, por mais que fosse de pênalti, isso fosse dar um pouquinho mais de confiança, né, pro atleta, mas ainda parece um jogador muito nervoso, com muita dificuldade para definir as jogadas, com muita dificuldade para tomar as melhores decisões, me parece muito afobado, né? E por mais que eu goste muito do jogador, eu tenho o pensamento de que se, por exemplo, o Sousa hoje fosse titular na vaga do Vitor Roque, seria algo muito justo, né? Porque o Sousa ele volta bem dessa pausa da Copa do Mundo, com méritos ele vinha jogando de titular, e eu acho que se ele recuperasse essa vaga do Vitor Roque, também seria com muito mérito, né? Porque eu acho que ele vem jogando melhor do que o Vitor Roque, que o jogador camisa 9 do Palmeiras vem muito mal, né? Mas, enfim, o Palmeiras desce pro intervalo ganhando de 2-0. Poderia já ter descido com um placar maior. E o segundo tempo do Palmeiras ele é muito bom. Os primeiros ali, vão pegar a primeira metade, talvez, do segundo tempo, é avassalador. Ali o Palmeiras poderia ter construído um resultado de 5 gols para cima. O Jai perde uma chance muito clara. O Maurício perde também. E ali no lance do Maurício eu acho que é muita displicência. Aquela cavadinha que ele tentou dar no goleiro Prazão. Claro, se acerta a gente vai falar que é recurso, né? E tudo bem. E eu nem acho que ele fez assim de sacanagem, que ele tentou enfeitar para fazer o gol bonito como se o jogo já tivesse decidido. Mas eu acho que tem um pouco de displicência, assim, ele poderia ter definido de uma maneira mais simples e eficaz aquela jogada. O Palmeiras perde muitas chances, né, no segundo tempo. A gente tem o 3-0 com assistência do Jai, vejam só, o Jai que vinha jogando muito bem, né, no jogo de hoje. Eu acho que no jogo contra o Vasco ele já tinha feito uma boa partida, uma partida decente. E ele acerta esse cruzamento na cabeça do Flaco Lopes, que sobe alto pra caramba. A gente viu o replay, é impressionante. E o Flaco Lopes não subiu bem e ganhou na disputa aérea contra qualquer um. Ganhou na disputa aérea do Lucas Veríssimo, que além de ser um baita zagueiro, é um jogador de uma estatura muito boa. Também é um jogador que tem mais de 1,90 m, né? Basicamente quase ali da altura do Flaco Lopes. E o Flaco Lopes salta e ganha do Lucas Veríssimo como se estivesse disputando a bola aérea com uma criança, né? Realmente a fase do jogador é espetacular. Mas enfim, o Jai dá assistência, todo mundo comemora com ele, é um momento muito legal, né? Muito bonito e isso é importante para dar confiança, né, pro jogador. Confiança para jogadores que não vinham rendendo tanto e que talvez possam ter a oportunidade de melhorar agora no principal momento da temporada. Como o Jai, como o Maurício, que vem jogando muito bem, entre outros que a gente espera que possam estar jogando melhor, né? O Piquerez, que eu vinha criticando muito, eu acho que hoje fez uma partida boa, uma partida correta, bem mais discreta do que o outro lateral, né, que foi o Giai, mas uma partida muito mais correta do que nas outras, né? Defensivamente o Palmeiras também basicamente não foi exigido. O Carlos Miguel não precisou fazer nenhuma grande intervenção. Foi um jogo muito bom do Palmeiras, no geral, muito bom. O que eu acho que fez falta foi definir, né, melhor jogadas para poder fazer mais gols. Hoje o jogo foi um jogo que o Palmeiras poderia e deveria ter ganho por um placar maior. Eu cheguei a falar aqui em alguns grupos que era jogo para 7-0. Parece exagero, mas quando a gente vê o tanto de gol que o Palmeiras perdeu, se tivesse sido pelo menos 5, já teria sido bem mais realista, né? Mas, enfim, eu não acho que o Palmeiras deixou de definir o confronto, eu não acho que o Palmeiras dá margem para poder tomar uma virada, não acho que seja nada disso. O time do Santos é muito fraco, é um time muito inferior, é um time assim que a probabilidade do Santos reverter esse resultado é baixíssima. Não estou dizendo que é impossível, porque a gente sabe como o futebol funciona, mas é baixíssima, né? O que fica pra gente é o lamento de saber que a gente poderia ter construído um placar muito, muito maior. E eu quero dar o destaque aqui do jogo, que é aquele lance do John Arias no segundo tempo, que, cara, é um lance assim absurdo, é um lance espetacular. Ele dá uma meia-lua de costa no jogador do Santos, que é um lance que, assim,
a gente praticamente não vê. Me lembrou muito aquela jogada do Edmundo pelo Vasco contra o Manchester. Eu acho que foi contra o Manchester naquele Mundial de 2000, que ele dá esse mesmo drible e faz o gol, né, no Maracanã. O Bergkamp pelo Arsenal também fez um gol bem parecido, né? Essa vez a jogada não foi direção ao gol em si, né, mas foi um drible ali muito bonito. Ele dá esse toque e sai pelo outro lado. Eu nem sei explicar direito o que ele fez, mas é um lance de craque, né, de gênio. Ele completa, né, a jogada depois dando outra meia-lua, dessa vez mais tradicional, né, de frente, e rola pro Vitor Roque fazer o gol. O Vitor Roque perde o gol. Realmente a fase do jogador é complicada. Depois o Arias dá o gol de novo pro Piquerez fazer, o Piquerez perde o gol. O Arias tem que xingar todo mundo, tem que mandar todo mundo pra PQP, porque ele fez uma jogada fantástica. Inclusive, eu acho que ele deveria ter tacado foda-se e finalizado. Se eu faço uma jogada dessa, mas nunca que eu levanto a cabeça pra tocar pro cara que tá do lado, né? Mas beleza. E eu quero dar destaque para essa jogada e dar destaque também pelo jogo do Arias, que realmente, pelo lado direito, ele joga um outro futebol. Não só com a bola no pé, mas sem a bola, voltando bastante, ajudando na marcação. É um jogador muito forte fisicamente, um jogador muito completo em todas as fases do jogo, todas. Até no segundo tempo eu vi ele jogando mais até como um ala em alguns momentos, voltando mais do que voltava no primeiro tempo para fechar uma primeira linha de 5. E, cara, fazendo isso muito bem, com muito fôlego, muito vigor físico, muita criatividade. Saiu até no final sentindo desconforto. Espero que não seja nada grave, porque é um ganho absurdo que a gente tem com o Arias pela direita. Absurdo. Não é desmerecendo o Alan, que é um jogador que eu gostava, mas realmente o Arias ali pela direita é outro nível, né? É outro patamar. Então é um jogo que hoje, na maior parte, só elogios. Se tem alguma coisa que eu posso destacar que eu não gostei muito, é que o Abel Ferreira ele tem esse costume de muitas vezes na reta final do jogo fechar a casinha sempre, é um padrão dele. E eu acho que hoje isso nem era tão necessário. Eu acho que hoje a gente poderia ter insistido um pouco mais até na reta final do jogo para fazer de repente até o quarto e o quinto gol. Mas nada que seja suficiente para a gente criar alarde, dizer que nossa, que bosta, não ganhou demais, então vamos criticar. Também não é assim, né? A gente não tem que ser chato 100% do tempo. Hoje é um jogo que a gente tem muito mais o que comemorar do que o que criticar, né? E esperamos que se mantenha assim, né? Que esse time, que esse novo Palmeiras após a saída do Alan, com essas mudanças, ele possa ganhar corpo, ganhar sequência e o Palmeiras possa seguir melhorando. É claro que a gente tem que lembrar que a gente enfrentou um adversário hoje muito fraco, muito frágil, mas essas questões têm que ser pontuadas, têm que ser elogiadas, né? Então a gente tem que saber elogiar também. A gente tá muito acostumado a ficar criticando o time porque merece. Quando faz por merecer o elogio, a gente tem que trazer o elogio aqui. A gente tem que ser coerente também, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço sempre aí o seu like, o seu dislike também. Deixe sua crítica, seu elogio, seu feedback, sua dica aí que você quiser. Compartilha aí o canal, né? Se inscreve, ajude a gente a crescer. E é isso. Enfim, até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos. E avante palestra.